Hoje estamos aqui em mais um episódio do podcast com profissionais excepcionais. Temos o Dr. Rafael Seabra, o Dr. Evandro Magnus, o Dr. Jefferson Williams e também o Sr. Patrick Lourenço. No podcast de hoje falaremos sobre temas extremamente importantes, como rescisão indireta, o dia a dia de um advogado no fórum, ônus da prova, o processo de execução. E eu gostaria de começar dando a palavra para o Dr. Jefferson Williams, que falará um pouco para a gente sobre como funciona a rescisão indireta, quais são as características, o que precisa ter para ser configurada uma rescisão indireta. Então, seja bem-vindo, Dr. Jefferson. Que responsabilidade, né? Você já me deu tudo que eu tenho para falar aí. E agora a gente vai falar um pouco do que é um processo de rescisão indireta, né? Essa ação que é tão utilizada, né? São tantos os processos aí no mundo jurídico que precisam de atenção, precisam de algumas provas, alguns aspectos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Para começar, que essa é uma ação que ela visa o rompimento do contrato. A ideia da ação de rescisão indireta é que exista um rompimento do contrato com o pagamento das verbas rescisórias, como se fosse uma dispensa sem justa causa. Então, para isso, você entra com esse processo, se antecipa a empresa, é como se houvesse a justa causa, né, da empresa, de você para com a empresa, do empregado para com a empresa, né, por conta das irregularidades cometidas pela empresa. Então, essas irregularidades elas podem ser de diversas formas, seja pelo não pagamento de alguns direitos e benefícios corriqueiros, horas extras, vale transporte, vale refeição, o salário, atraso no pagamento do salário, a ausência dos recolhimentos de FGTS gera rescisão indireta. Existem diversas decisões de juízes que já comprovam de fato, quando você entra com o processo, informando que existem depósitos de FGTS que não estão sendo recolhidos corretamente, já declarando em sentença essa rescisão indireta, né? Então, esses são alguns aspectos, algumas irregularidades que são promovidas pelas empresas que podem gerar rescisão indireta. Os nossos colegas aqui têm uma série de outros temas também a respeito disso, não só sobre irregularidades, mas como o posicionamento do advogado com relação aos processos de rescisão indireta. E eu vou passando a bola, a gente vai voltar de novo nesse assunto. E agora, com a palavra, o Dr. Rafael Seabra. Nos processos de rescisão indireta, a gente enfrenta algumas dificuldades, principalmente com o ônus da prova, né? Porque muitos clientes não entendem o que é o ônus da prova. O que é o ônus da prova? O ônus da prova é a quem alega num processo tem que fazer a prova do que ele está alegando. Por exemplo, num pedido de pagamento de horas extras, por exemplo. A reclamada vem, não alega que tem menos de 20 funcionários, traz os cartões de ponto e a gente pega uns cartões de ponto britânicos, com pequenas variações de horário, os intervalo intra-jornada, intervalo de almoço pré-anotados. Aí a prova é de quem? A prova é do trabalhador, que tem que provar que aqueles cartões são nulos, né? Os horários ali marcados não condizem com a realidade. Ou ainda com horários idênticos, né? Sim. A gente vê muito disso, né? Por isso o nome britânico, não é isso? Sim. Porque são horários iguais? Por exemplo, na cidade de São Paulo, a gente sabe como é que é o trânsito caótico. Aí você pega um cartão de ponto. O mês inteiro a pessoa entra às 8 horas. Não entra 8h05, 8h10 ou 10 para as 8, sempre no mesmo horário. Então isso aí a gente já olha com... O juiz já olha, a gente tem que fazer a prova de outros olhos, né? Porque, sim, como é que pode entrar todo dia no mesmo horário, né? Ninguém, igual nesse trânsito de São Paulo, ninguém consegue chegar todo dia no mesmo horário. E até na saída também, para sair todo dia no mesmo horário, ser britânico, é difícil. E quando o Dr. Rafael fala que funcionários até 20, empresas até 20, elas não precisam ter o controle de jornada. Então, nesse ponto, a responsabilidade de provar a hora extra passa a ser do empregado. Como que o empregado vai provar essas horas extras? Com testemunhas, com vídeos dele, com fotos dele tirando, ele trabalhando depois do horário. Hoje, alguns celulares, você bate uma foto, ele até chega a registrar o horário que você bateu aquela foto, quando você puxa para cima. No meu caso, eu já fiz isso com iPhone, para provar. Então, tem uma série de coisas que o reclamante, ele já tem que ir se preparando, já que ele está passando por isso. E uma outra coisa que dá muito rescisão
indireta que a gente vê é a parte que o Dr. Jefferson, acho que ele não falou, são os assédios. Tem tanto assédio moral, tem diversos tipos de assédio, tem empresas a todo momento ficar ali tentando fazer que bate meta, ou então, às vezes... Cobranças em excesso, não é isso? Essas cobranças em excesso. Em muitos casos, o que acontece? Essa pessoa acaba passando por alguns problemas de saúde, depressão. Então, isso tudo vem, no decorrer do tempo, criando ali um problema nela de saúde psicológica, que às vezes ela tem que passar. Isso também é motivo de rescisão indireta. Ah, tem que provar? Tem. Vai conseguir provar com testemunha, com gravação de vídeo. Hoje, nós vivemos num Big Brother Brasil. Essa que é a verdade. Tudo é filmado. Nós temos nas nossas mãos aí celulares. Que todo celular tem câmera, tem vídeo. Qualquer coisa que você faz, alguém está gravando você. Qualquer coisa. Então, tem vários tipos de prova. Não é só testemunha. Porque muitas vezes a gente fala assim... Ah, mas a testemunha minha ainda está trabalhando lá. Ela não vai vir, ela tem medo. Realmente, isso acontece no dia a dia. Não é fácil provar. Lá, quando a gente chega lá, igual o advogado, ele faz da tripa ao coração para poder chegar lá na hora, fazer prova, briga com o juiz, briga com isso. O doutor Rafael aqui é o mais briguento de nossos aqui. Então, ele chega lá no juiz, tenta falar isso. A gente tenta fazer o máximo. Mas o cliente também tem que ajudar a gente a fazer justiça. Ainda em cima do que disse o Dr. Evandro aí a respeito do assédio, que gera um dano, que pode acabar gerando uma doença, pode gerar uma doença do trabalho, né? Que são os termos utilizados aí, que pode ser um estresse, uma depressão, uma ansiedade, um tema tão recorrente que tem acontecido com frequência, né? Em todos os segmentos, né? Inicialmente falava-se que a perseguição ou o trabalho em excesso poderia gerar isso, mas tem tanta coisa acontecendo que essa é uma doença, eu não vou dizer banalizada, né? Porque não é esse o caso. Mas tem muita gente dentro desse quadro de depressão, de ansiedade, de estresse, isso tudo do dia a dia do trabalho. E isso precisa ter, as empresas têm que ter um cuidado maior de como tratar isso, de como identificar isso no funcionário, se não existe ali uma carga excessiva de trabalho, se não existe ali um tratamento diferenciado para colaboradores, para evitar que esse tipo de coisa aconteça. E se estiver acontecendo, para que cesse, para que isso não aconteça. E ainda tem a responsabilidade que a empresa tem que ter com o empregado após o descobrimento da doença. Porque não pode só a empresa descobrir que o empregado tem aquela doença e falar, vai para o INSS, lá no INSS, fica afastado que você fica melhor. Não é assim, né? Existem todas as políticas de conduta da empresa, que a empresa tem que ter com os funcionários, para impedir que tais fatos danosos à saúde, ao bom relacionamento dos funcionários, que eles aconteçam. Não é isso? Sim, e muitas das vezes nem o funcionário ele consegue identificar que ele está passando por isso. E é no momento, muitas das vezes, de uma entrevista que o advogado fazendo perguntas para ele, ele acaba se abrindo e fala, nossa, realmente eu sou tratado com rigor excessivo. Nossa, realmente tem metas que é impossível um ser humano atingir. E aí o advogado consegue dar um caminho que ele possa tomar, né, para resolver esse problema. E antigamente a gente podia falar que esse tipo de assédio acontecia nas profissões mais baixas, né? Por exemplo, o que a gente vulgarmente fala, o chão de fábrica. Hoje não. Hoje qualquer atividade, qualquer profissão, um bancário, um gerente está exposto a esse tipo de assédio, né? Recentemente, eu não estava presente no dia, mas depois conversei com o advogado, uma gerente de banco chegou na audiência para fazer audiência, ela viu, só de saber que a assediadora estava na audiência, ela começou a passar mal, acabou tendo um infarto, foi parar no ambulatório do fórum, infelizmente acabou falecendo, só de pensar em encontrar com a assediadora. Então hoje, até recentemente, a partir do ano passado para cá, teve a reformulação da NR1, que fala sobre os problemas de saúde do trabalhador. Então hoje é um dos motivos, eu acredito que mais, fora o pagamento de horas extras, né, o pagamento de
um adicional, eu acho que o assédio hoje está muito em xeque no dia a dia do trabalhador. Eu acho que isso aí, os juízes hoje, a justiça, os advogados têm que levar muito a sério isso para proteger o trabalhador, né? Que é o trabalhador, independente de qual posição que ele tenha na empresa, é a parte suficiente na relação de trabalho, né? E, doutor Rafael, me fala uma coisa, como é que você procede em audiência com relação à produção de provas quando a gente fala de danos morais, por exemplo? Então, a gente tem, como eu no começo estava falando, né? Às vezes, até o doutor Evandro falou, por exemplo, o meu colega de trabalho que podia testemunhar está trabalhando na empresa, não vai vir, né? Ou a gente chega, eu pergunto, nossa testemunha, eu falo, doutor, a testemunha até ontem falou para mim que ia vir, né? E infelizmente não veio, né? Porque às vezes não tem umas pessoas mais humildes não tem condições de se locomover. Então aí a gente tenta de outras formas, né? Tentar pegar uma confissão do preposto, ou às vezes pegar uma confissão da própria testemunha da empresa, né, para ver se consegue. Mas eu tenho, nos processos nossos no dia a dia, a gente tem enfrentado bastante dificuldade com relação, principalmente nos processos de rescisão indireta com assédio, porque assim, hora extra você vai fazer prova dos cartões de ponto. Um adicional de insalubridade, por exemplo, um adicional de periculosidade vai depender da perícia técnica, né? No caso de um assédio, se a gente vai pegar uma doença profissional, né? Vai depender do perito, né? Tudo bem que os juízes não vão estar adstrito ao laudo pericial, né? Não vão estar vinculados, mas a gente tem enfrentado bastante dificuldade com relação às testemunhas. E o senhor falou da questão de se locomover até o fórum. Agora nós temos uma grande quantidade de audiências por videoconferência, né? Chegou uma época que videoconferência está quase ultrapassando as audiências presenciais no fórum. Vocês tendo esse dia a dia, se tornou mais viável essas audiências por videoconferência ou o contato presencial com o cliente lá na sala com o juiz seria mais interessante? Eu posso falar que eu gosto dos dois tipos, né? Eu prefiro o presencial porque eu entendo que a gente que é acostumado com isso, um corpo a corpo, é mais fácil você fazer a leitura do ambiente, a leitura das pessoas, né? Eu entendo que o advogado ele tem que fazer essa leitura, ele tem que ter esse olhar. Então, em fazendo a audiência presencial, fica mais fácil para você ver o gestual. Tem todo o estudo técnico para isso, que não é o caso. Mas, enfim, eu prefiro dessa forma. Mas eu entendo que a audiência virtual, ela facilita muito, não só no deslocamento do advogado ou das partes para o fórum, mas na otimização do tempo. Porque, às vezes, se perde muito tempo, não só em se deslocando ao fórum, né, ida e volta, mas também o tempo de espera, às vezes, para uma audiência que se atrasa, e de repente o tempo em que esse mesmo tempo que você está no fórum aguardando para fazer audiência, você consegue estar produzindo alguma coisa dentro do escritório, seja no atendimento de um novo cliente, seja na recepção ou na conversa com o seu próprio cliente. Então eu entendo que eu gosto, por gosto mesmo, eu prefiro presencial, porque eu entendo que para mim é mais fácil lidar com todas aquelas situações, mas o virtual para mim é excelente quando eu penso em agilizar as coisas do escritório, por exemplo. Muitos prazos, né? Muitos prazos lá para fazer. E igual, o nosso escritório também, a doutora Micaela foi fazer uma audiência recente. E no conversar com a cliente, no dia a cliente ficou um pouquinho constrangida para falar que tinha sofrido assédio moral ou assédio sexual, não tenho certeza, porque era um advogado, um homem, que estava atendendo ela, então ela não sentiu bem a vontade de estar passando aquilo para o advogado. Então você, cliente, que quer ser atendida por uma advogada mulher no nosso escritório ou algo assim, é só chegar e falar, olha, eu gostaria de ser atendida por uma advogada mulher, porque tem alguns casos que eu gostaria de estar falando e creio que uma mulher seria melhor para eu poder me expressar. Então, o cliente que tiver com vontade ou sentir essa necessidade, pode procurar chegar na recepção e pedir para que seja atendida por uma advogada mulher, que o nosso escritório vai estar disponibilizando uma advogada para estar fazendo isso, inclusive até para fazer audiência. Nós temos aqui
advogados homens, advogados mulheres, aqui é tranquilo, é um escritório com bastante base para isso, porque o mais comum hoje são os assédios. Eu não estou falando que é pouco, não, são muitos. A maioria das trabalhadoras, das mulheres, sofre esse tipo de assédio, sim, e é quase que diário. Por isso que está tendo muitas políticas públicas, está tendo muito, porque isso acontece muito. Antes, as mulheres tinham vergonha, ou então não queria. Hoje as mulheres têm mais voz. Ela hoje consegue falar, então elas vão para cima para poder estar vendo isso. Então, eu até peço para os clientes não se acanhar. Chegou no escritório, se quiser isso, pode pedir, ou se quiser, olha, eu gostaria que fosse atendido numa sala mais reservada. Nosso escritório temos isso para estar te atendendo numa sala mais reservada. Podemos pedir que o seu processo corra em segredo de justiça. Há todas essas possibilidades. E vocês, clientes, às vezes não sabem, mas um processo também pode correr em segredo de justiça. Aonde quiser colocar foto ou coisas mais provas mais robustas, né? Isso há possibilidade, é só a gente pedir o segredo segredo de justiça, que ninguém vai estar vendo essas provas além dos juízes e as partes. Então, isso que eu quero deixar bem claro. E o que só reforçando, a rescisão indireta e a justa causa são muito próximas. A justa causa é quando o patrão dá uma justa causa no empregado, está no artigo 482. E logo em seguida, no 483, está a rescisão indireta, que nada mais é do que uma justa causa, o empregado dando uma justa causa no patrão, por ele não estar seguindo todas as normas. E durante a justa causa, durante a rescisão indireta, o empregado tem o direito de continuar trabalhando ou não. Isso é facultado a ele. É só, do mesmo jeito que a empresa, quando dá uma justa causa ou para um abandono de emprego, ela manda um telegrama ou algum aviso avisando. Quando você entra com a rescisão indireta e não quer continuar trabalhando, a gente manda um telegrama para a empresa falando, olha, eu entrei com processo e meu contrato de trabalho vai ficar suspenso até a decisão final do juiz. Nesse período, você não pode tomar uma justa causa para o abandono de emprego, até o juiz decidir, perdi o processo, quero voltar a trabalhar? Pode lá voltar a trabalhar, se apresenta na empresa e pode voltar a trabalhar. Isso não interrompe o seu direito. O seu direito está ali o tempo todo. Se eu não me engano, está até no parágrafo 2º ou 3º do artigo 483. 483B, eu acho. Eu acho que é o parágrafo único. Mas isso é só fazer uma consulta lá no Google ou na CLT que vai poder estar esclarecendo isso. Pronto, ganhamos o processo. E agora, Patrick? E agora chega a parte mais difícil do processo, que é a hora de cobrar, localizar bens. A localização de bens é uma parte bem complexa no direito do trabalho. Porque quando tem vamos supor, tem uma empresa mal pagadora que não cumpre com a obrigação de pagamento, então temos que fazer a localização dos bens, tanto de penhora de contas bancárias, tanto de bens móveis quanto de bens imóveis. A localização, tem muita empresa que hoje em dia se blinda, por isso que hoje em dia está tendo até a criação de holdings, onde que fazem a implantação, tem hold familiar, tem hold administrativa de bens. Essas empresas foram feitas literalmente para uma blindagem patrimonial. No intuito de localizar bens, as pesquisas vão ter que ser bem específicas. Por quê? Porque a empresa, se ela já não é uma boa pagadora, então ela já está camuflando seus bens. Então a situação é ir atrás desses bens que eles estão se desviando. Como você consegue fazer isso? Às vezes fazendo pesquisa simples, às vezes algum detalhe ali dentro do processo, algum detalhe dentro da junta comercial, você consegue captar alguma informação, algum sócio que se retirou, ou algum bem transferido. Entendeu? Quando você fala camuflar o bem, o que é isso? O que você quer dizer com isso? Às vezes, o executado ele faz o quê? Quando ele sabe que vai ser executado no processo, o que ele faz? Ele se desvincula daquele bem, faz a transferência, faz uma doação, entendeu? Às vezes o executado já é um falecido, entendeu? Aí os bens do executado, o que eles fazem? Um inventário extrajudicial, para não ficar registrado aqueles bens que foram transferidos. Entendeu? São bem detalhes que a gente vai ter que correr atrás para ver se a gente consegue localizar esses bens. Isso é para dificultar para o segmento da execução? Na verdade, esse é
modelo bem típico hoje em dia na justiça brasileira. Porque a maioria das empresas hoje em dia tenta desvincular o máximo possível os bens do seu patrimônio, entendeu? Então, tenta camuflar, tem que ter... desvincular o patrimônio físico da empresa, entendeu? Aí entra a parte do incidente de desconsideração, que a gente vai localizar os bens do executado, entendeu? Tem a fraude de execução, que a gente consegue provar, se provando uma fraude ali dentro do processo, a gente consegue localizar o bem de terceiro, afetar o bem de terceiro. Então essa execução ela começa na empresa e aí ela vai até o sócio. A gente consegue atingir os bens dos sócios. Dependendo da situação, da documentação que a gente consegue, das provas que a gente consegue, a gente pode localizar um terceiro, um laranja. Porque tem muita empresa que consegue colocar os seus bens tudo dentro no nome de um laranja. Entendeu? Então, isso é muito importante, né, doutor? Isso é muito importante, o cliente nos ajudar na parte da execução, até na abertura do processo. Se o cliente percebe que eles têm essa mania, que você está lá trabalhando. Engraçado, eu estou registrado nessa empresa e na maquininha do cartão de crédito sai outra. E a conta que deposita é outro CNPJ. E aí? Na hora que vocês vierem abrir o processo com nós, advogado, vocês têm que trazer essa informação para a gente colocar todo mundo no polo. Porque se a gente consegue colocar todo mundo no polo, depois fica mais fácil na hora da execução, não é isso? Sim. Porque depois, para a gente conseguir provar isso para um juiz, que a empresa no nome de mãe, filho. Às vezes uma senhora de 95 anos tem 3 caminhões. Tem mesmo. Explica pra gente, Evandro, pra quem não sabe o que é o laranja no processo de execução? O que é o laranja? É aquela pessoa que só empresta o nome, na verdade, né? Sim. Só empresta o nome e como se fosse... Só empresta o nome e o dinheiro... Tudo quem comanda é o outro para poder não aparecer. Então, todas as verbas trabalhistas, tudo vai cair no nome desse laranja. Na hora de executar, esse não tem nada no nome dele. É por isso que esse contato com os nossos clientes é tão importante. Por quê? O cliente que participou da contratação, é o cliente que conhece o patrão, quem faz parte do poder diretivo da empresa. Entendeu? Por quê? Muitos clientes vêm aqui no escritório, às vezes, para questionar sobre a demora do processo, por que está acontecendo isso. Fala que o cara ainda está trabalhando, tem outra empresa, que o antigo patrão dela já tem uma nova... Vamos supor, aconteceu semana passada. Uma cliente veio questionar o porquê que não estava recebendo o processo dela, sendo que o dono da empresa já tinha aberto uma nova empresa, só apenas trocou de endereço. Entendeu? Ao verificar o CNPJ dessa empresa que está nesse endereço, que ela informou, a gente constatou que o endereço está no nome da mãe dele. E acontece muito isso dentro do escritório. Tem muita empresa que coloca ou no nome do filho, ou no nome da mãe, ou no nome de algum parente, ou algum laranja. Sendo que a empresa que está sendo executada no nome de um laranja. E ele está se saindo por... Sim, ele continua andando no carrão dele, ele continua tendo a vida dele, continua tudo. Então, o cliente, ele tem que nos ajudar. O cliente, quando ele nos ajuda, fica até mais fácil desde lá da fase da distribuição da ação dele, até na fase da execução, ele trazer algumas informações pra gente, ele vinha, olha, tem isso, tem aquilo, ó, ele tem isso, tem essa placa do carro. Aí quando a gente vai puxar, o carro tá igual. Teve o caso dos 3 caminhões no nome da mãe do cliente que tinha 95 anos. Ela nem dirigia caminhão. Nessa idade, eu acredito que o Detran nem libera a carteira categoria D para dirigir caminhão. E ele tinha 3 carretas no nome. Então, são várias coisas que acontecem na fase de execução. A gente investiga. Nós somos especializados. O Patrick tem o certificado de detetive particular. Eu tenho o certificado de detetive. Nós temos vários programas de busca. Às vezes a gente vai no local, fazemos diligência no local para poder bater foto, tirar. Vamos lá numa churrascaria, lá, igual já aconteceu. Tem uma churrascaria aqui em São Paulo que tem 5 CNPJ. A nota fiscal vem de um dia a maquininha de cartão de crédito é de outro ou de outro. Ou seja, para a gente provar isso para um juiz na fase de execução é muito difícil, porque está vindo muita lei protegendo, a empresa não participou
da fase de conhecimento. Conhecimento. Mas no mesmo lugar se abre 5, 6 empresas e não param de abrir empresa, e não param de abrir empresa. Então, desde lá do início, tem que chamar todo mundo, mas não tem nenhuma empresa no nome do Bambambam. Pega o CPF do Bambambam e a gente coloca ele no processo. Sim. Porque o que acontece? É isso. A pessoa vem cá, traz 3 CNPJ, os 3 estão no nome de laranja. Mas o Bambambam, vamos supor, o Bambambam é o Evandro. Traz o Evandro, vamos chamar o Evandro também no processo. O Evandro, que é o Bambambam, ele põe no nome dos laranja, eu estou registrado nessa empresa, uma maquininha de crédito é nessa, a outra é nessa, mas não tem nada no nome do Evandro e quem é o dono é o Evandro. Traz Mas ele o no Bambam, processo. a gente chama o CPF do Evandro. Vamos botar o CPF do Evandro no processo? Aí nessa hora, chega lá, dá acordo bom e tudo cumpre. Aparece porque o dinheiro, né? É a Aparece. hora que aparece o dinheiro, né? E outra coisa que eu falo muito, na ação trabalhista, vocês que têm mais de 5 anos de empresa, toma cuidado. A gente só pode reclamar os 5 últimos anos. Eu tenho 10, 15 anos, a empresa não depositou FGTS. Já perdeu. É só os 5 últimos anos. Então, se ela não vem, já entra com ação. Mas eu não quero sair da empresa. Eu posso entrar com ação para cobrar só o FGTS? Pode sim. Pode entrar com ação só para cobrar o FGTS. Não precisa ser necessariamente pedir uma rescisão para isso. Você vai falar, como o meu FGTS vai prescrever, eu vou entrar com ação só, pelo menos você está seguro que aquele direito seu não vai perder. Porque você entrou no período certo só para cobrar. Tem vários tipos de cobrança que são essas. Então, desde lá da fase de execução, da fase de conhecimento, o cliente tem que ser esperto, tem que ser ligeiro, tem que anotar tudo, tem que estar com os aplicativos, vendo se o FGTS está sendo pago, vendo se o seu INSS está sendo recolhido direitinho, porque está descontando de você o INSS. Muitas vezes a empresa, mas não é competência da Justiça do Trabalho. Não é competência. Eu sei que não é competência da Justiça do Trabalho. Mas isso vai te atrapalhar lá na frente para aposentar. O advogado, que é previdenciário, vai ter um pouquinho mais de dificuldade para conseguir aposentar vocês. Então, vocês, clientes, têm que tomar cuidado, têm que correr atrás dos seus direitos. E outra, correr atrás é fiscalizando o seu direito. Você é o principal fiscalizador da sua vida, porque às vezes você passa 20 anos, 30 anos numa empresa. Quando sai, eu acho injusto poder cobrar só os 5 últimos anos. E toda vez é aquela conversa, né? Não, a gente vai estar acertando, a gente vai estar acertando. No final, quando você sai, a coisa a está gente difícil. resolve, né? No final a gente resolve. Quando vai ver, Não resolve. 30 anos e está prescrito. E hoje o empregado ele tem diversas ferramentas aí que ele pode utilizar para ir acompanhando isso, né? A gente ressalta bastante quando vai fazer a abertura de um processo aqui a importância de você estar acompanhando o seu FGTS pelo aplicativo do status do FGTS. Por ali você já sabe se a empresa está fazendo as coisas da maneira correta ou não. Então, tem sim meios para o empregado fazer isso. Ele precisa, às vezes, de um empurrãozinho ali de alguém para falar para ele, você sabia que você pode consultar aqui, que você já pode se antecipar isso? Ele já produz a prova dele ali mesmo. Sem Ali sair ele de sabe- casa, né? Sem sair de casa, entendeu? O próprio extrato como o doutor Evandro falou, do INSS, ele pode... Sim. O aplicativo é meu INSS. Pelo aplicativo Meu INSS, que hoje é tudo é uma senha só, é um usuário único, pela conta do Gov, né? Que você consegue ter acesso à sua carteira de trabalho, ao INSS, ao próprio estado do FGTS. Tem que... É o que eu, às vezes, brinco com o cliente na audiência, né? Não é só o advogado, né? É o advogado e cliente, é uma dupla. É que nem os dois atacantes, né? Um depende do outro. Né? O advogado também não consegue fazer, eu brinco, eu não consigo fazer milagre. Eu preciso da ajuda do cliente, como o Patrick falou. Para execução, meu patrão está andando de carro zero lá e fala que a empresa não tem dinheiro. Foi o que aconteceu nessa pizzaria, nessa Então, churrascaria. Aí eles querem colocar a culpa na gente. Mas eles não fizeram o dever de casa lá no início. Eles não ajudam. Aí depois quer que a gente bate o escanteio e faça Faz o gol ainda. Fica complicado. Só se for gol olímpico, porque tirando disso é muito difícil, entendeu?
Né? Da churrascaria foi um trabalho engraçado. Foi a da churrascaria. Porque a gente localizou, nunca localizava bem nenhum. E eu sempre passava na frente dessa churrascaria e sempre vinha uma X6, uma BMW X6 lá na frente. E toda vez ela lá na frente. Um dia eu parei, fiquei curioso, tirei uma foto dela e cheguei no escritório e fui pesquisar. E o nome de quem? Tava em nome de uma pizzaria aleatória, com nenhum vínculo com O estabelecimento. o estabelecimento ali. E tava no nome, essa empresa estava no nome de um familiar do executado. Entendeu? Com isso a gente já conseguiu comprovar a confusão patrimonial. Conseguiu fazer a conexão entre as Deu partes. trabalho. E na execução. E a gente não conseguiu na primeira instância. Não. Só quando recorreu Só para a segunda pagar. instância, na segunda instância que o juiz reconheceu a confusão patrimonial. Porque às vezes, a primeira instância, a gente às vezes não consegue de cara. A gente conseguiu um êxito ali. Porque dá muito trabalho. Às vezes o juiz da primeira instância, talvez ele não consegue ver tudo direitinho e a gente não tem a chance de se expressar. Igual às vezes temos lá no TRT, a gente pode, é o que nosso escritório está fazendo muito, ir lá fazendo a sustentação oral, gravando um vídeo para sustentação oral. Para alguns casos é preciso fazer sim uma sustentação oral lá no TRT e na parte da primeira instância, passou a audiência, não tem como a gente depois ir lá falar com o juiz, tentar se expressar com o juiz. E nós sabemos que os juízes também estão muito saturados com muitos processos. Então, às vezes, é muito mais fácil, eles vão passando direto. O seu processo é só mais um. Ali para ele, é só mais um número na fila dele. E para nós, que somos advogados, o processo de vocês, dos clientes, não é apenas mais um. A gente sabe que tem uma vida ali atrás. Às vezes tem 10, tem 20 anos que trabalhou ali atrás, que precisa receber. Às vezes tem um dinheiro daquele que vai mudar a vida de vocês. Eu já tive casos aqui que o cliente, na hora que eu falei o valor do processo que já estava disponibilizado por ele, quase que ele infartou, eu tive que chamar uma ambulância. Porque ele não esperava que ia conseguir receber aquilo tudo, mas eu falei, mas você está recebendo porque você dedicou a sua vida aí. Teve a situação do cliente que estava morando na rua também, que eu fui localizar ele, que ele tinha uma Nossa, verba essa foi demais, mano. pra ele, O cliente morando na rua. com mais de 25 mil aqui no escritório para receber, se eu não me engano. Isso. E a gente ia atrás, mandava. Não consegui encontrar de jeito Não nenhum. conseguia. localizar Aí a de gente foi, Eu lembro. né? Aí encontramos ele na rua. Falou, ó, ele sempre fica aqui na rua, aqui como Virou mendigo. morador de rua. Isso mesmo. Era morador de rua. O cliente aqui do escritório. Esse caso foi um caso bem complexo também, mas Mas a satisfação. a satisfação de conseguir. Uma pessoa é igual, teve um outro caso que tentava encontrar, porque às vezes o cliente some, muda de celular. Hoje em dia é muito difícil, a gente muda de casa, porque os nossos clientes, a maioria, são pessoas humildes, simples. Sim. Então a gente às vezes tem que ficar. Eles estão sempre mudando de casa, estão sempre mudando de celular, tudo é celular pré-pago. Então, teve um cliente que veio aqui reclamar uma vez, falei, ó, você é fulano de tal? Ela é. Falou, mas sabia que eu já te mandei mais de 10 mil telegramas? Ela veio para poder resolver o problema. Falou, ó, tem 30 mil aqui para você. Era 38 mil, mas vai dar mais ou menos uns 20 e poucos mil livre aqui para você. Essa mulher tinha acabado de sair de um câncer. Tava desesperada atrás de dinheiro e a gente mandando, tentando localizar ela. Então, hoje o nosso escritório tem um telefone que chama execução trabalhista. É só o setor de execução. Cliente, pelo menos uma vez por ano, você tem que entrar em contato com o nosso escritório. Pelo menos uma vez por ano é interessante você entrar, porque às vezes a gente está te procurando. Hoje a gente consegue te achar. Tem alguns meios que a gente consegue achar, que a gente não pode nem mostrar muito aqui, mas a gente tem alguns meios que hoje acha, mas tem hora que é muito também difícil achar. E do mesmo jeito que a gente acha os patrimônios escondidos, a gente também acha os clientes que precisam receber. Sim. Que não é fácil, tem hora. Tem hora que o cliente, a gente liga, o cliente começa a desligar achando que a gente está cobrando. Aí até a gente falar para ele que não está cobrando, que não é um golpe. Às Que é vezes, pra ele às vezes não receber, atende, achando que é cobrança, né? Ou que é golpe. Quando fala, tudo é golpe, por causa do falso advogado, tudo. Meu, quando a gente fala que é advogado, que é isso, aquilo, outro, até a pessoa aceitar, fica um pouquinho difícil. Aí depois que a gente vai contando a história, porque tem processo que demora 5 anos, 8 anos para receber, mas recebe.
uma hora ou outra consegue localizar alguma coisa. Né? Fica a dica para você, cliente da Magnus Advogados aí, que acabou trocando de telefone sem avisar a gente. Entre em contato com o nosso escritório, entre em contato pela rede social, você tem o Instagram, você tem aí o Facebook, ou então manda o WhatsApp pra gente, procura o advogado com quem você conversou inicialmente e informa que você trocou de telefone para que a gente possa atualizar, né, o nosso sistema e assim, se precisar, entrar em contato com você. E é assim, né? Para os clientes que estão assistindo, muitas das vezes vocês acabam não correndo atrás dos seus direitos por não conhecerem eles. Então, pelas plataformas da Magnus, Instagram, Facebook, TikTok e YouTube, existem vídeos, conteúdos que falam: olha, se isso está acontecendo com você, você tem direito de receber isso. Então, corra atrás dos seus direitos. Tem até uma frase muito famosa do grupo Magnus, né? Que as nossas dúvidas, elas são traidoras de nós mesmos e que elas fazem a gente perder o que com frequência nós poderíamos estar ganhando. Então, muito obrigada por todos vocês que estiveram presentes no podcast de hoje. Tenho certeza que foi de grande valia para todos os clientes e amigos que estão aqui nos assistindo. Muito obrigada. Isso aí. Muito obrigado.